Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a primeira parte da análise da obra maior de Fragonard. Hoje vamos falar das fases do amor. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com um vídeo muito especial. Na verdade, este vídeo é tão especial e tenho tanto para dizer que eu vou partir em duas partes. Hoje vamos falar da primeira parte e para a semana vamos falar da segunda parte. Porquê? Porque hoje vamos analisar obras gigantes do Rococó francês. Hoje vamos analisar uma obra que é conhecida como As Fases do Amor. Uma obra realizada numa primeira fase entre 1771 e 1772 e depois numa segunda fase estas obras são completadas entre 1790 e 1791, mas isso é assunto para a próxima semana. Hoje vamos concentrar nas primeiras 4 telas, sim, porque isto é uma série de 4 pinturas feitas pelo Jean-Honoré Fragonard para apenas uma sala. Estas obras hoje não se encontram na sala original para as quais foram pensadas. Esta sala, este pavilhão ainda existe, só que as obras foram compradas por um rico senhor que as levou para Nova Iorque. E elas hoje podem ser vistas numa sala que se chama a Sala Fragonard e estão lá não só as obras deste período, mas também as obras depois mais tardias dos anos 90. Mas hoje então vamos ver estas primeiras 4 obras. Elas em 1915 viajaram para Nova Iorque para a coleção Frick e podem ser vistas lá desde então. A sala onde se podem hoje em dia ver estas obras não foi construída para as obras, portanto ela já existia. Ao contrário do original, que havia um salão pequeno, que o Fragonard foi lá e fez as obras exatamente para a medida daquele salão, este salão hoje em dia é maior, tem mais espaço, portanto foi adulterado o espaço. No entanto, quando se entra, consegue-se ter a mesma sensação, ou pelo menos próximo da realidade, do que é estar perante toda a história das fases do amor. A análise destas obras é algo complexo porque nós temos que vos contar a história do pintor, a história da personagem principal, que foi a pessoa que encomendou estas obras, a história da França neste período, depois passamos para a Revolução Francesa e temos novamente a história do pintor, outra pessoa a encomendar a obra e a finalização então em grande das fases do amor. Portanto, é uma obra complexa, é uma obra interessante de se analisar porque está intimamente ligada com o final do período Rococó, o início do neoclássico, o final da monarquia, a morte do rei e da rainha e depois a Revolução Francesa e os ideais revolucionários. Está tudo aqui dentro desta obra. Por isso, vamos então começar por falar do pintor. E para perceber de forma correta a origem do amor, as fases do amor de Fragonard, temos que começar por falar nele. O jovem Fragonard não nasceu em Paris. Na verdade, ele nasceu no sul de França, numa pequena cidade chamada Grasse, que fica na Provence. Ele nasceu filho de um fabricante de luvas a 5 de abril de 1732. Ainda muito jovem, os pais detectaram um grande talento em Fragonard e, ainda em criança, ele foi então enviado para Paris para estudar pintura. Ele foi aprender, a sua aprendizagem decorreu ao longo dos seus primeiros anos de vida e ele estudou com 2 pintores que vocês já conhecem aqui do Criarte. Primeiro, ele foi aluno de François Boucher. Foi para aqui que ele foi estudar, ele foi ajudante. Depois, passou a ser ajudante e aluno de Jean-Sémillon Chardin. Chardin, nós temos um vídeo aqui no canal acerca da vida e obra deste pintor. Eu vou deixar aqui o link no nosso canal e vocês podem ir lá consultar e saber tudo acerca da vida dele. Ora, tanto com François Boucher como com Chardin, o jovem Fragonard aprendeu aquilo que era a norma que se aprendia quando se ia estudar pintura. Aprendeu trabalhos mais académicos, mais voltados para o passado. Ele aprendeu então as temáticas religiosas e este tipo de obras preparavam os jovens para quê? Para tentar ingressar
na Real Academia de Pintura e de Escultura de Paris, que era para onde todos os pintores queriam ir depois de terminar o seu estudo académico e queriam fazer parte da academia para poder expor os seus trabalhos no salão, que é onde é hoje o Louvre, e venderem. Portanto, o jovem Fragonard, tanto com Boucher como com Chardin, teve este ensino mais académico. Prova disso são alguns dos seus trabalhos iniciais. Quando nós olhamos para um trabalho no início da carreira de Fragonard, nós não identificamos o Fragonard, porque a ideia que nós temos do jovem Fragonard é o baloiço, são aquelas obras mais leves, com uma estética muito rococó. Vamos ver então uma obra da primeira fase da sua carreira. Esta que estamos a ver é Cristo lavando os pés, é uma obra de 1751. Esta obra é das primeiras obras do pintor e é uma obra um pouco distinta do seu estilo habitual característico. Cristo lavando os pés de Fragonard foi uma pintura para ele oferecer à Catedral de Grasse, a sua terra natal. Em 1756, o jovem Fragonard decide continuar a investir nos seus estudos de pintura e vai para uma cidade que até à altura era o melhor sítio para se aprender esta pintura tradicional, esta pintura voltada para o mitológico e voltada para o sagrado. Ele vai para Roma. Em Roma, ele vai conhecer e vai ser quase adotado como aprendiz de um outro pintor que nós já falámos aqui também no vídeo do Barroco francês, segunda parte, que eu também vou deixar aqui o card no nosso vídeo. Ele vai conhecer o pintor das ruínas, Hubert Robert. O Robert acaba por apresentar Fragonard a vários patronos e a vários colecionadores. Hubert Robert era um pintor de paisagem, ele gostava de ir para os parques e para os jardins italianos para se inspirar e muitas vezes levava consigo Fragonard. Desta fase da carreira de Fragonard, temos um conjunto muito interessante de desenhos e ele inspirava-se no quê? Nos parques e nos jardins de Roma. Os mais belos desenhos desta fase são aqueles que ele produziu na Villa d'Este, em Tivoli. Estas maravilhosas paisagens de parques e de jardins vão mais tarde entrar nas suas obras mais conhecidas. Nós aqui estamos a ver algumas dessas obras que ele depois, mais tarde, vai usar para fazer aqueles seus jardins. São muito famosos os jardins das obras de Fragonard, toda aquela folhagem, são jardins riquíssimos. Muitas vezes ele inspirava-se nestes desenhos mais antigos para o fazer. Um desses exemplos é este, que é o Pequeno Parque, Le Petit Parc, de 1760. Na verdade, o Fragonard já pinta esta obra em Paris, porque ele depois de ter lá estado com o Hubert Robert e depois de ter aprendido a fazer estes desenhos assim das vistas, dos parques belíssimos da Villa d'Este, ele volta para Paris e, inspirado ainda por aqueles parques, pinta então esta pequena obra. Isto é um exemplo de uma outra fase do Fragonard. Ele estava a tentar descobrir-se, ele estava a experimentar várias coisas. Nós podemos ver o seu amadurecimento, não é verdade? Através da sua obra. Exemplo do amadurecimento do Fragonard são estas figuras que nós podemos ver na tela. Ele começa a pintar e fica muito conhecido por estas obras a partir de 1760. Atenção que estas obras são figuras, não são retratos de pessoas, são antes retratos idealizados de um conceito. Ele idealiza retratos de pessoas do seu tempo. Eles estão vestidos com roupas que não são do século XVIII, mas são roupas do teatro, portanto, assim uma inspiração espanhola quase, que era muito típico do teatro desta época. E estas figuras são escritores, são pintores, são compositores e também são femininas e masculinas. E aqui, quando olhamos para estas figuras idealizadas, nós percebemos o quê? A pincelada que depois se vai tornar marca registada de Fragonard. Portanto, nós estamos a ver a evolução. Já vimos onde é que ele vai buscar ideias para as suas paisagens, não é? Para o seu background, e agora estamos a ver onde é que ele vai buscar a pincelada. É uma pincelada mais solta, menos rígida, já longe daqueles primeiros trabalhos extremamente académicos, não. Aqui Fragonard está a soltar-se. O uso da cor é mais vibrante, toda esta estética já é muito mais rococó. Fragonard começa a oferecer ao seu público uma forma de pintura mais fresca, mais direta.
E tudo isto vai culminar no ano de 1767, que o Fragonard pinta então aquela obra que é o expoente máximo da sua estética rococó. Temos análise desta obra aqui no canal. Eu recomendo muito a vocês clicarem no card que vai aparecer aqui, alguns no ecrã, porque é uma análise muito interessante. Esta obra é importante, é a mais famosa obra de Fragonard e, para além disso, é a mais famosa obra do rococó francês. Estou a falar, como é óbvio, do baloiço. Aqui temos todas as características de Fragonard enquanto pintor rococó, em especial enquanto pintor de cenas de amor, assim um bocadinho picantes. Nesta obra temos uma jovem num baloiço, um homem mais idoso empurra o baloiço e, claro, o homem mais jovem, presumivelmente o amante, fica escondido nos arbustos e olha completamente apaixonado. No ar temos então um sapato da mulher, o sapatinho cor-de-rosa todo chique, que é projetado pelo ar. É uma obra mais picante, a cena tem uma grande carga erótica e está a passar-se num jardim fantasioso. E claro, quando nós olhamos para esta obra, percebemos logo de onde é que vem a inspiração deste jardim, não é verdade? É um jardim fabuloso que vem então da inspiração do Fragonard quando esteve em Itália. Ok, já vos falei um pouco de Fragonard, isto tinha sido a carreira dele até aqui. Agora vou-vos falar da estrela principal da obra. Vamos agora conhecer o personagem principal do conjunto de obras das Fases do Amor. Na verdade, foi a senhora que encomendou estas obras, Madame du Barry. O Fragonard era bastante conhecido e chamou a atenção de uma senhora muito influente na corte que era a amante preferida do rei. E esta senhora chamava-se Madame du Barry. Vamos conhecê-la. A vida desta senhora, da Madame du Barry, é inacreditável. Ela nasceu em 1743 com o nome de Jeanne Bécu. Era extremamente pobre. Ela era a filha ilegítima de uma cabeleireira. Nunca se soube realmente quem era o seu pai. Havia muitos boatos a circular pela corte francesa e muitas pessoas acreditavam que ela era filha do padre. Mas havia muitos outros candidatos a pai da menina e a mãe nunca disse realmente quem era o pai. A sua mãe era mãe solteira, então era extremamente pobre, tinha vários empregos para tentar dar de comida à filha e acabou por se tornar amante de vários homens importantes para conseguir sustentar a criança. A Madame du Barry acabou por crescer num ambiente com muitas pessoas a entrar e a sair da vida dela, muitos homens, os amantes da mãe. Ainda praticamente uma jovem adolescente, ela tornou-se prostituta. Ela era extremamente bela e acabou por chamar a atenção de um homem muito mais velho, muito rico, que era conhecido por ser um bon vivant, um amante das mulheres. E ele torna-se o seu protetor. Era o Conde de Barry. Quando ele se tornou amante da jovem, decidiu promovê-la junto a outros grandes nobres. Levava-a para as festas chiques para promovê-la. Isto para quê? Para tentar que ela chamasse a atenção do próprio rei. Entendem? Era uma forma dele tentar obter poder e influência junto ao rei se ela conseguisse ser amante do rei. E isto acabou por acontecer. Em 1768, Madame du Barry, com apenas 20 anos, conhece Luís XV. O Luís XV tinha perdido, há pouco tempo, a sua amante preferida e grande amiga, Madame de Pompadour. Quando ela faleceu, eles já não eram amantes, mas eram muito amigos, e ele estava muito melancólico. Também, pouco tempo depois de perder a Madame de Pompadour, ele perdeu a Rainha Marie, morreu também. Portanto, ele estava extremamente vulnerável, estava a atravessar uma fase complicada e acabou por se encantar por esta linda jovem de 20 anos que lhe foi assim, digamos que, vamos ser honestos, oferecida. Tornaram-se amantes. Ela passou a ser a amante do rei. Mesmo numa aristocracia libertina, em que ter amantes era aceitável, mesmo neste tipo de sociedade em que o rei fazia o que queria e os homens tinham muito poder, especialmente os homens com dinheiro, mesmo assim era muito complicado para a corte aceitar uma jovem prostituta pobre
como a amante preferida do rei, porque era quase um cargo, entenda? Era uma coisa assim de muita classe, era a amante preferida do rei, elas tinham muito poder. Para tentar elevar a sua amante para não haver escândalo, o que é que ele fez? Primeiro, casou-a. Ela casou-se com o irmão mais velho do Conde de Barry, aquele senhor que a foi promover. Ela nunca conheceu o noivo, o marido. Eles casaram por carta e pronto. Como o homem era quando ela passou a ser condessa, agora já era condessa, era a Condessa de Barry. Estava feito. E depois o rei levou-a para a corte. Madame de Barry, ou melhor, a Condessa de Barry, era casada com o Conde Guilherme de Barry e agora era uma senhora fina. Com um título e um casamento, ela era respeitável o suficiente para se mudar de armas e bagagens para Versalhes e viver com o rei. Esta mulher foi a última amante de Luís XV e dizem que a influência dela era tão grande ou semelhante a Madame de Pompadour. Ela era uma mulher inteligente, era muito fiel ao rei, cuidou dele porque ele já estava bem velhote e ele moravam mesmo juntos nos apartamentos do roi e ela ficou ao lado dele durante a doença dele e à morte dele ela estava ao lado dele. Claro que, apesar dela ser muito dedicada ao seu amante, vocês imaginam que ela não era bem vista. Quer dizer, ela era uma daquelas pessoas que metade da corte amava porque queria tirar vantagem e queria chegar ao rei e através dela era uma boa opção, ou identificavam-se com ela, a senhora era simpática e era assim muito humilde, ou odiavam, porque estamos a falar de uma mulher nova, não é verdade? Prostituta, pobre, apesar de ser casada com um conde, toda a gente percebia o que é que ela era na verdade, então havia muito preconceito. Um dos maiores problemas da Madame de Barry era com as filhas do rei, era com o Delfim, portanto o herdeiro da coroa francesa, e a mulher do Delfim. Estou a falar da Maria Antonieta, da Marie Antoinette. A Marie Antoinette não suportava a Madame de Barry e não lhe falava, recusava-se a falar com ela. Isto foi muito grave, isto foi um escândalo. É assim, a Madame de Barry teve muitos escândalos na corte. Este foi o pior, no sentido de que provocou um grande mal-estar entre a França e a Áustria, porque Marie Antoinette era austríaca. Os franceses achavam que os austríacos estavam a desrespeitar o rei ao não falar à amante. Enfim, de tal forma que foi o escândalo que a futura rainha de França, Marie Antoinette, um dia decidiu dar o braço a torcer e reza a lenda que ela, ao passar pela Madame de Barry, olhou para ela e falou-lhe, disse-lhe: há muita gente na corte hoje. E pronto, acabou-se o incidente. Mas a verdade é que ninguém a suportava. Ok? Estas pessoas mais próximas do rei. Quando o rei morre, a Madame de Barry fica sem o seu único apoiante. E as pessoas não gostavam dela, encerraram-na num convento durante um ano. Ela foi escorraçada para lá. Mas vamos rebobinar, vamos voltar para trás. Então, nesta fase em que ela é a amante do rei, o rei oferece-lhe um palácio. A gente rica é assim. Só por ser uma casinha. Foi em 1760. O rei ofereceu o Château de Louveciennes, que fica ali nos arredores de Paris, à sua amante preferida, a Madame de Barry. A Madame de Barry, tal como a Madame de Pompadour fez antes dela, era uma defensora das artes, usava a arte para se promover. Ela era muito amiga de pintores, de poetas, de músicos e, obviamente, de arquitetos. O que ela fez para promover as artes foi muito importante. Ela era uma ávida colecionadora de arte também, portanto ela fazia muitas encomendas a vários pintores e quando o rei lhe ofereceu um château, um palácio, ela decidiu então decorar, redecorar o palácio todo. Ela foi falar com alguns arquitetos e também foi falar com alguns pintores. Um dos arquitetos que agradava a Madame de Barry era este senhor, o Claude Nicolas Ledoux. Este era um arquiteto que apreciava um estilo mais clássico e a Madame de Barry também. A Madame de Barry não usava aquelas roupas como os vestidos que nós vimos com as Madames de Pompadour e tudo aquilo. Ela era uma pessoa que gostava de vestidos brancos e chapéus de palha. Ela era mais simples, ela não se afeitava tanto, que depois, mais tarde, acabou por ser moda e a própria Marie Antoinette a copiou. Ela era uma pessoa mais voltada para o clássico. Então vou buscar este arquiteto que já tinha uma estética mais neoclássica e encomendou-lhe um pavilhão, porque o château não lhe chegava. Ela queria um pavilhão para ouvir música, um pavilhão de música. E então
o arquiteto Claude Nicolas apresentou-lhe o projeto do pavilhão. Ele ainda existe, mas o seu interior foi completamente alterado e foi acrescentado um nível. Mas, para a sala principal do pavilhão, a Madame du Barry queria 4 telas gigantes e depois queria dar uma enorme festa e convidar o rei. Era muito difícil para o rei aceitar um convite para ir à casa, seja de quem for. Ele é que mandava as pessoas vir até ele. E reza a lenda que foi a única vez que o rei aceitou um convite, foi quando a sua amante, a Madame du Barry, o convidou para a inauguração do pavilhão. E ela, para então fazer estas 4 telas, vai contactar o Fragonard. Então, já conhecemos a história do pintor, o Fragonard. Já conhecemos a personagem que encomendou esta obra. A seguir, vamos conhecer as fases do amor. A primeira grande comissão de Fragonard, que era um pintor que não era assim um pintor da corte, nós sabemos. Para um pavilhão da amante preferida do rei, ele já estava a ver o próximo Boucher, porque o Boucher era o pintor preferido do rei por influência da sua primeira amante, Madame de Pompadour. Portanto, estava tudo a correr bem. As obras não estão na sala, a sala ainda existe, estamos a ver aqui na imagem que ela agora tem painéis de tecido onde estavam as 4 obras. A sala é pequena, portanto as obras eram grandes, isto ia ser assim a sala Fragonard. Fragonard cria para este espaço um conto, 4 momentos de uma história do amor. Não quer dizer que os personagens sejam sempre os mesmos. É um casal, um homem e uma mulher, neste caso, e podem variar, podem não ser sempre os mesmos. Mas são 4 contos que fazem parte de uma só história. São 4 instantes da história dos apaixonados. São momentos do amor. Entre 1771 e 1772, aqui estão, pintadas por Fragonard, a coleção Fases do Amor. Temos o Encontro, a Perseguição, as Cartas de Amor e o Amante Coroado. Estas obras também são muito conhecidas como o Progresso do Amor, mas o nome dado por Fragonard foram Fases do Amor. As 4 cenas representam 4 momentos. Vamos então ver com mais atenção a primeira, que se chama Perseguição. Esta é a obra A Perseguição. Aqui vemos uma jovem sendo surpreendida por um jovem rapaz. Ele surpreende-a e oferece-lhe uma rosa. A jovem está perto de uma bela fonte com 2 amigas. Ela, no entanto, foge dele, mas atenção, que ela está a fugir, sim, mas está a olhar para trás. Ela ficou claramente interessada, surpresa e interessada. As esculturas são uma ligação entre as 4 fases do amor. Cada obra tem uma escultura própria que faz referência à fase em que estamos. Neste caso, temos a escultura que parece interagir com a cena. No canto superior direito, vemos 2 cupidos e um golfinho. Os cupidos observam com interesse o despertar do amor entre os 2 jovens. Nesta cena, nós estamos a observar e os cupidos também estão. O golfinho e os cupidos eram sempre associados à ideia do início do amor. Então, esta é a primeira fase do amor, a perseguição. A segunda obra que faz parte desta história é o encontro. Aqui vemos o casal. Vão notar que é um casal diferente, mas a ideia é representar uma idealização do amor. O casal está a ter um encontro secreto, ou seja, ele perseguiu-a e ela já se apaixonou. Estão apaixonados e tornam-se próximos. Na verdade, são 2 amantes. O rapaz está a trepar por uma escada para chegar ao local do encontro e a jovem está atenta a olhar em volta para ter a certeza que estão sozinhos e que ninguém os vai surpreender. Nesta cena também temos uma estátua. Aqui a estátua também muda. Desta vez temos uma imagem de Vênus, a deusa do amor.
o que remete para o erotismo do encontro e para o que os jovens vão fazer quando caírem nos braços um do outro. Estamos no período rococó. Estamos a falar de Fragonard. Todas as obras de Fragonard têm uma carga de sensualidade e de erotismo. Esta obra é exemplo disto. Nós sabemos que eles vão cair nos braços um do outro. Portanto, já temos então a perseguição e o encontro. Vamos para a terceira fase desta história. Aqui temos o amante coroado. Temos os dois amantes, juntos e felizes, a serem retratados por um artista. O facto de eles estarem a ser retratados por um artista é uma alusão ao facto de Fragonard ter sido pago pela Madame du Barry. E atenção que muitos críticos de arte na altura de que viram estas obras diziam que os jovens que aparecem aqui, a mulher e o homem, eram muito parecidos à Madame du Barry e ao rei Louis. Portanto, o Fragonard está a fazer uma referência direta e clara que o rei e a Madame du Barry são amantes, mas também é uma obra de sentido mais abrangente acerca do amor. Os jovens estão-se a coroar mutuamente com flores e parecem estar bastante felizes. A estátua nesta obra representa o Cupido. Ele está a dormir, na verdade, o que significa que o seu trabalho está completo. Reparem que ele já não tem setas, portanto, pode descansar. E agora vamos ver a quarta e última fase desta obra que vai coroar toda a história. Vamos então ver as cartas de amor. Esta é a obra final, Cartas de Amor. Aqui temos os dois amantes entretidíssimos a ler as suas antigas cartas de amor. Aos seus pés temos um cão que descansa, que é o símbolo da fidelidade. A estátua aqui é de uma mulher que segura um coração na mão, o que também significa fidelidade e é um símbolo da amizade. É assim, na França do século XVIII havia a crença que uma grande história de amor continuava como uma grande história de amigos. Ou seja, depois de passar aquela primeira tensão erótica, as pessoas deixavam de ter uma relação carnal, mas passavam a ter uma relação de amizade. Continuava a ser amor, só que era um amor de outra forma. Um exemplo disso é o Luís XV com a Madame de Pompadour. Foram amantes, ela era a amante preferida do rei. Quando deixou de haver aquela tensão sexual entre eles, ele arranjou outras amantes, mas eles continuaram sempre amigos. Apesar de terem outros amantes, o amor deles permaneceu inalterado. Eram os melhores amigos. Era assim que as pessoas no século XVIII encaravam o amor. E isto é exatamente o que nós estamos a ver nas cartas de amor. Eles estão mais serenos, temos aqui uma felicidade, no entanto, a relação deles está a evoluir. Para além de uma história de amor, é também uma história de amizade. A estátua sugere um seguimento na relação do casal, uma transformação para respeito e profunda amizade. Todas as obras foram realizadas entre o ano de 1771 e de 1772. Fragonard tinha terminado as fases do amor. Fragonard tinha terminado a sua maior encomenda e mais importante até à altura. O que é que ele fez a seguir? Pegou nas 4 obras e foi apresentá-las ao seu patrono, a Madame du Barry, que as colocou lá no salão. E o que é que aconteceu a seguir? A Madame du Barry era uma pessoa difícil. Ela era uma amante das artes, ela colecionava arte, eu já vos disse, ela protegia alguns pintores, músicos, enfim. No entanto, era uma mulher com um gosto mais simples. Ela já não era tão da estética barroca dos folhos e dos brilharetes. Ela rejeitou as obras, ela não gostou. Não sabemos ao certo porquê. Pode ter sido pela estética, porque ela depois vai encomendar o mesmo tema, as mesmas 4 obras, a um pintor neoclássico, portanto com uma estética que parece uma escultura grega, ou pode ter sido porque o Fragonard colocou as personagens da sua obra extremamente parecidas com ela e com o rei, e a última coisa que ela queria era mais um escândalo, ela já estava assim cheia de escândalos na corte. Fosse qual fosse a razão, ela rejeitou as obras. O Fragonard pegou nelas, enrolou-as e levou-as para casa. A Madame du Barry não gostou
das fases do amor de Fragonard. E o Fragonard enrolou as telas na sua casa e manteve-as assim, enroladinhas, por cerca de 20 anos. A seguir, a Madame du Barry vai pedir a Joseph Marie Vien obras com um estilo neoclássico, que eventualmente também foram removidas, mas quando olhamos para elas percebemos que eram exatamente o mesmo tema. Então, é uma grande história que não vai acabar aqui. Falamos do pintor, falamos da Madame du Barry, falamos das 4 obras. Mas e depois? O que é que aconteceu? O que aconteceu é interessante e é motivo para o vídeo da próxima semana, porque as fases do amor não estão completas. Faltam 10 telas a esta obra que eu ainda não vos vou falar hoje, que foram realizadas 20 anos mais tarde. O que eu vos vou contar agora, na última parte deste vídeo, é o destino que teve a Madame du Barry, porque o papel que ela interpreta aqui na nossa história acaba aqui. A Madame du Barry, depois do rei morrer, foi 1 ano internada num convento à força. Lá ela acabou por ser extremamente amiga de todas as freiras, toda a gente a adorava. Ela era uma pessoa muito fácil de gostar. Depois disso, deixaram-na sair e ela veio para o seu palácio, aquele château de Lucienne que o rei lhe tinha oferecido. Ali ela manteve uma vida mais calma, acabou por ter mais amantes, um deles tornou-se até o seu companheiro até ao fim dos seus dias, que era o Duque de Brissac, e ela não retornou à corte, mas tinha uma vida rica. No entanto, a história não para, porque, a seguir ao Luís XV falecer, o seu filho Luís XVI e a sua esposa Marie Antoinette ficam no trono, eles estão à frente da França, mas dá-se a Revolução Francesa. As pessoas estão descontentes com o seu rei, as pessoas têm fome, a aristocracia era vista como pessoas ricas que só cometiam excessos, não ajudavam ninguém, e acabaram por se revoltar. Durante a Revolução Francesa, a maior parte dos aristocratas e nobres de Paris tem 2 fins. Ou foge, vai-se embora, não volta a Paris, ou é preso e executado na guilhotina. A Madame du Barry nunca saiu de França, ao contrário dos outros. Na verdade, ela saía, mas voltava. Ela era uma mulher extremamente generosa e o que ela fazia era ajudava as antigas pessoas da corte a fugir. Ela vendeu os seus bens, vendeu as suas joias para ajudar aqueles que não gostavam dela. Aqueles que quando ela estava na corte lhe chamavam prostituta e a tratavam mal. Ela era uma pessoa generosa, pelo menos é o que parece. Durante algum tempo ela foi para Londres, mas em 1793 ela estava em Paris. 1793 é conhecido como o ano sangrento da Revolução. Foi nesse ano que o Luís XVI foi decapitado e, uns meses depois, a sua esposa também foi. Neste mesmo ano, a Madame du Barry foi presa e foi condenada à guilhotina também. E agora? É assim, eu vou-vos ler uma declaração de alguém que a viu morrer, que era uma pintora muito famosa, uma pintora de estilo rococó, que conhecia a Madame du Barry, que tinha feito retratos da Madame du Barry. Ela estava lá presente, na Praça da Concórdia, quando a Madame du Barry foi executada. Muitos anos depois, ela escreveu um livro de memórias e conta o seguinte: Madame du Barry é a única mulher entre as mulheres que morreram naqueles dias terríveis, que não aguentava a vista da guilhotina. Ela gritou, pediu misericórdia à horrível multidão que se juntou à volta da guilhotina. Ela despertou-os a um ponto que até o carrasco ficou ansioso e apressou-se a cumprir a sua tarefa. Isto convenceu-me que se as vítimas daqueles tempos terríveis não tivessem tanto orgulho, não tivessem encarado a morte com tanta coragem, o terror teria terminado muito mais cedo. Homens de inteligência limitada têm falta de imaginação para se sentirem tocados pelo sofrimento interior. E a população é mais facilmente tocada pela pena do que pela admiração. São as palavras de Elisabeth Vigée-Lebrun, uma grande pintora que nós também vamos falar aqui dela mais à frente. Então, Madame du Barry morre tragicamente na guilhotina no mesmo ano em que morre o rei e a rainha. O seu corpo é despejado numa vala comum, junto com todos os corpos das vítimas dos revolucionários, no pequeno cemitério de Madeleine.
onde todos os outros corpos também estão. O rei e a rainha também estavam aqui, mas foram resgatados durante a restauração e sepultados em Saint-Denis. E o novo rei de França mandou construir esta capela, a Chapelle Expiatoire. Madame du Barry está algures enterrada neste pequeno parque. Chegou ao fim a intervenção da Madame du Barry na nossa história. E as fases do amor? As obras de Fragonard. O que é que lhes aconteceu? Vamos deixá-las enroladinhas na casa do Fragonard e no vídeo da próxima semana eu vou-vos explicar a nova fase do amor que enfrentou a fase do amor. Ok? Por hoje é tudo, espero que tenham gostado do nosso vídeo. Eu gostei imenso de gravar, gostei muito de pesquisar. Vou deixar links aqui em baixo, na descrição do nosso vídeo, para algum material acerca de Madame du Barry, de Fragonard e das fases do amor. Vou-vos deixar também o link para uma entrevista com o curador da coleção Frick. Ele é especialista em Fragonard e conta esta história que eu vos estive a contar muito melhor. Portanto, se quiserem, acho que não é legendado, mas podem tentar legendar em italiano ou assim. Em português não tem legendas. Mas vocês vão gostar. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de deixar um gosto, façam um comentário ao nosso vídeo. Gostaram desta primeira fase? Estão curiosos para a segunda fase? Conheciam Madame du Barry? Conheciam? Ok, eu confesso que não conhecia e que adorei, achei fascinante esta vida. Não se esqueçam também de se tornar membros do Clube Criarte. Para ser membro do clube basta clicar no botão que fica aqui por baixo de todos os nossos vídeos que diz aderir. De um lado está subscrever, do outro lado está aderir. Ao clicar em aderir vão ter acesso aos vários patamares do Clube Criarte. Mas por hoje é tudo, fiquem bem, cuidem-se, eu sou a Sara. Tchau!